Pessoal, hoje vamos falar sobre calor específico, né? Dando continuidade à termodinâmica. Muito bem. O calor específico, tá? Vai ser uma constante, né? Eu vou adiantando. E que vamos simbolizar com uma letra C minúscula, tá? C minúscula. Muito bem. E essa constante, tá? Essa constante vai depender do tipo da substância que nós estamos tratando, né? Tá? Muito bem, então vamos tentar entender isso. Eu Imaginem que você tem uma amostra de água, né, em uma panela, por exemplo, tá? Então você tem, vamos supor que seria 1 quilograma de água, tá certo? 1 quilograma de água. E você pretende aquecer esse quilograma de água, né? Então vamos colocar, né, no fogão, né? Então o fogo vai aquecer, né? Essa água. Então a gente diz, imagina que queremos aquecer, é dizer, que aumentar sua temperatura 1 grau, tá certo? É dizer que o delta T, tá? Delta T seja 1 grau Celsius, por exemplo, né? Que aumento de temperatura seja isso. Então vamos representar isso, né? Esse acréscimo aqui, nesse gráfico que eu preparei, né? Então tenho o eixo vertical, que vai ser a temperatura, tá certo? E aqui no eixo horizontal que nós temos o tempo, né? Tempo poderia estar em minutos ou segundos, né? Tá? Poderia estar em minutos ou segundos. Vamos colocar minutos, né? Tá certo? Muito bem. Então, no tempo zero, né? A gente liga, né? O fogão, tá certo? E vamos supor que a água está a uma temperatura inicial, que a gente, né? Pode colocar simplesmente TI inicial, tá certo? Então aqui vou indicar como temperatura inicial. Temperatura inicial. Muito bem, então nós queremos que aumente 1 grau, né? Então, no tempo zero, então nós representamos, olha, aqui no gráfico, estaria uma temperatura inicial, então a água, né, nesse momento se representará com um ponto, nesse ponto, estará nesse momento, né? Então, à medida que passa o tempo, tá certo? Então a água já assume outra temperatura, vamos dizer uma temperatura aqui, né? Uma temperatura maior, né? E com certeza também passou um certo tempo. Então aqui estará um tempo, vamos chamar. Como estou usando T, né? A letra T para temperatura, eu vou usar para tempo a letra tal, tá? Então temperatura, vamos dizer aqui, né, como vamos chamar de tal aqui, então tudo certo. Então a temperatura aqui deve ser, né? Por exemplo, ou deve acrescentar, né? 1 grau. Então, exemplo, para que fique mais simples. Então, imagina que a temperatura inicial seja, vamos dizer, 15 graus Celsius. Então, aqui, nesse momento, a temperatura será 16 graus, né? Então, a isso a gente vai chamar de temperatura final, né? Temperatura final, então será 16 graus, tá? E o que a gente vai fazer é o seguinte, quanto calor a gente vai absorver a água, tá certo? Né? O quanto calor precisamos transferir a água, tá certo? Para que acrescente para que a sua temperatura aumente 1 grau, Celsius, né?
Então, vamos dizer que esse processo aconteceu assim, né? É dizer que à medida que passou o tempo, tá? À medida que passou o tempo, a temperatura, né, da água foi aumentando, né? Não vai pular diretamente de 15 a 16, né? Ele vai avançando de a pouco, 15,1, 15,2 e assim, né? E o tempo também vai passando. Então vamos dizer que essa evolução é assim, representada por esse segmento de reta. Tá certo? Então nesse processo, tá? A água deve ter absorvido um certo calor, porque se ele não absorve calor, não aumenta a sua temperatura, né? De onde viria, né, a energia, né, para aumentar sua temperatura? Porque vocês lembrem que a temperatura aumenta é quando sua energia interna de alguma forma aumenta, tá certo, né? É dizer que a energia cinética média, né, molecular, né, de cada molécula aumenta. Então, aí que a temperatura aumenta, né? Então, de alguma forma, deve entrar energia à água, né? Então, essa energia que a gente chama de calor. Então, vamos supor que aqui o calor absorvido seria Q. Q. Tá, esse Q, vamos dar um exemplo. E a quanto seria esse Q? Para 1 kg de água, para acrescentar 1 grau centígrado, tá? Se sabe, né, que seria 4.186 joules. Essa seria a quantidade de energia que precisa ser transferido em forma de calor, tá? Esse seria, né, calor, tá? Para a água, para que aumente 1 grau centígrado, tá certo? Em um determinado tempo, né? Tá certo? Aqui eu não sei quanto tempo seria, tá? Vai depender também muito da força do fogão, né? Tá certo? Mas poderíamos dar um tempo, por exemplo, que seja 1 minuto, então, 1 minuto, né? Tá certo? Vai depender muito da força do fogão, né? Porque se for mais forte, mais potente, então ele vai aquecer mais rápido, então talvez vai ser meio minuto, né? Ok? Então nós temos essa situação. Muito bem. Agora a pergunta é a seguinte: e se a gente quiser aquecer mais 2, aumentar sua temperatura 2 graus? 2 graus, tá certo, né? É dizer que a gente não vai parar em 16, senão a gente continua aquecendo, tá? Aquecendo de modo que chegue a 17, né? Porque era 15, então agora vai chegar a 17. Então vamos desenhar aqui. Então aqui, em vez de ser 16, tá certo? Aqui tempo final. Aqui se aumenta mais 1 grau centígrado, né? Então, não é tempo final, perdão. Temperatura final seria 17 graus Celsius. Muito bem. E quanto calor ele vai absorver? Ele vai ter que absorver, olha, para 1 grau centígrado, absorveu esse calor. E entre esse instante e esse instante, também ele vai acrescentar 1 grau Celsius, né? 1 grau, vai aumentar a temperatura 1 grau. Então, nesse período, também vai absorver o mesmo calor que nesse período. É dizer, que aqui também vai absorver 4.186 joules. E claro, com certeza, se a gente não muda de fogão, né? Ou a fonte de calor, né? Então aqui deveria ser 2 minutos, né? Então aqui vamos colocar melhor assim, né? 1 minuto, né? Né? Que já está em minuto aqui. Então aqui 2 minutos, por exemplo. Ok? Então significa que se eu aumento, né, a variação da minha temperatura, então também aumenta o calor absorvido. Se duplica, tá certo? A variação da temperatura se duplica o calor, né? Então nós temos uma relação assim, né? Tá certo? Então ΔT, né? Podemos fazer uma tabela
né? Se a variação for ΔT, o calor, vamos dizer, absorvido, né? Para o calor necessário para variar ΔT seria Q, mas se eu quero variar minha temperatura 2 vezes, então o calor absorvido também se vai duplicar. E se quero, né, variar 3 vezes, ou seja, 3 graus, por exemplo, minha temperatura, o calor absorvido tem que ser também 3 vezes, tá? Então, acho que aqui também podemos colocar melhor assim, então, 1 grau, aqui duplicamos, né, 2 graus, e aqui 3 graus, né? Então, duplica a variação, duplica o calor absorvido. Duplica triplica a temperatura, a variação de temperatura triplica o calor. Então aqui nós notamos que o calor, tá certo, será proporcional a quem? Proporcional à variação de temperatura. Tá certo, né? Ok? Então, a maior variação de temperatura, maior calor. Então, isso que queria mostrar aqui nesse gráfico, né? Muito bem. E isso é para uma massa fixa, né? Tá certo? Aqui fixamos a massa, né? Nesse caso, M, né? Foi 1 quilograma. Então, fixo, nesse caso, né? Fixo. Não estamos mexendo com a massa. O que a gente está tentando entender é como se relacionaria o calor absorvido com a variação da temperatura. Tá certo? Tá? Muito bem, então eu poderia dizer o seguinte, então que calor seria igual a alguma constante multiplicado pela variação da temperatura. Tá certo, tá? Então isso. Vamos analisar agora, tá? Por enquanto sabemos isso, tá? Eu acho que a gente também poderia escrever dessa forma aqui, melhor. Que o calor é proporcional, esse símbolo significa proporcional à variação da temperatura, tá? Então, já nos deixamos assim. Tá, então nós temos isso. Agora vamos ao seguinte. Imagina que a gente muda a massa, porque queremos saber como que o calor né, o calor absorvido, tá certo, né, para variar a temperatura, se relaciona com a massa. É dizer que se acrescentamos, por exemplo, aqui 2 quilogramas, já não seria 1 quilograma, então 2 quilogramas. E vamos ir à situação inicial, né? Que era, a variação era 1 grau Celsius simplesmente. Tá? E o calor absorvido era 4.186 joules, né? Então não tínhamos essa situação, então vamos apagar isso. Né? Esse daqui. Então não temos isso daqui. Muito bem, então somente varia 1 grau centígrado o Celsius, né? Que é a mesma coisa. Muito bem. Então, se você aumenta água, então nesse caso teríamos assim, né? Para você ter uma ideia, né? Então, teríamos assim, olha, aqui 1 quilograma já era, e aqui você aumenta mais 1 quilograma, então total você tem 2 quilogramas, né? Então, até a gente poderia colocar aqui, então, essa parte de baixo, né? 1 quilograma, e essa parte de baixo, outro quilograma, então totalizam, né? A massa, né? Total seria 2 quilogramas. Muito bem. E agora a gente quer saber, esses 2 quilogramas, quanto de calor vai absorver para variar sua temperatura 1 grau Celsius, tá? Então, cada um, né? Se você lembra que 1 quilograma absorvia esse valor, mas como você tem outro quilograma, obviamente ele vai absorver 2 vezes, porque esse daqui vai absorver 4.186 e esse vai absorver também 4.186. Então, os dois vão absorver o dobro desse daqui, né? Tá? O dobro. Então, significa que o calor que vai absorver
também deve ser proporcional à massa da substância que nós estamos aquecendo, né? A maior massa, a maior calor, né? Duplicamos a massa, tá certo? O calor absorvido para, né, aumentar 1 grau vai ser também o dobro, né? Se triplicamos a massa, né? Então o calor absorvido também se triplica, então seria 3 vezes esse aqui, ok? E a gente pode ver também em relação ao tempo, o que vai acontecer. Claro, você já viu, né, por experiência, que se você quer aquecer água, né, em pequena quantidade, esse que pouca massa, ele aquece rápido. Mas se você duplica, ele vai gastar mais o dobro, né, de tempo, né? Isso que a gente espera. Então, nesse caso, nessa situação, não aconteceria isso, né? Tá certo? O que aconteceria é isso, né? Então, o que vai acontecer é que em vez de gastar 1 minuto, se gastaria 1 minuto se fosse só 1 quilograma, mas 2 quilogramos vai gastar 2 minutos. Então, vai acontecer isso, tá? Então, nós estamos nessa situação. Então, nesse tempo, é que o calor absorvido, tá certo? O calor, né, total, já seria 2 vezes esse 4.186 joules. Ok? É isso. E em 2 minutos. É dizer, em cada minuto absorve 4.186 joules. Né? Que justamente seria por minuto, o fogão estaria suministrando 4.186 por minuto. Né? Ele está suministrando. Tá? Então, como esse 4.186 seria somente para aquecer 1 grau, uma parcela, né? Somente 1 quilograma, então, tá certo? Então, para aquecer o restante, precisaria de mais tempo. Então, outro minuto. Então, no outro minuto, o fogão vai transferir, né, calor, outro valor igual, 4.186 joules. Então, esse calor será o suficiente para poder aquecer já o restante, né? Tá certo? Então, isso que precisamos entender. Então, temos duas relações que a gente precisa juntar, que o calor absorvido por uma substância é proporcional à variação de temperatura, é dizer, que se a gente quer variar mais temperatura, vai ter que precisar suministrar mais calor. E se a gente tem uma massa muito grande, né, temos uma substância de massa muito grande, também vai ter que precisar suministrar mais calor. Então, essas duas equações a gente pode expressar da seguinte forma, que o calor absorvido seja igual a uma constante multiplicado pela massa multiplicado pela variação de temperatura. Tá certo? Então, essa seria a equação que está fazendo referência a esses dois, né, relações que a gente encontrou. Por quê? Imagina que aqui a gente duplica, né, 2 vezes ΔT. Tá? Esse 2 passa para frente, então significa que todo o calor se duplicou. Tá? Muito bem. Então, existe uma proporcionalidade, né? Tá? E mesma coisa a massa. Se duplica a massa, o que vai acontecer é que todo esse valor vai se duplicar também. Tá? Porque esse 2, né? 2, vamos dizer 2m. Então, esse 2 vai para frente, então significa que se duplicou todo. Muito bem. Então, essa constante que eu coloquei simplesmente como constante, seria justamente o calor específico. Então, vamos representar pela letra C, né? Então, nossa fórmula ficaria da seguinte forma. O calor absorvido para variar a temperatura, tá? Para variar a temperatura, esse é o calor absorvido. Vamos então escrever. Calor absorvido para variar a temperatura. Será igual a uma constante
E essa constante vai depender somente do tipo de material, tá? Esse aqui é uma constante que depende do tipo de material. É dizer que se é água, tá certo? Tem um valor. Se for álcool, tem outro valor fixo. Se for, por exemplo, metal, vamos dizer, uma vara de ferro, tem um certo valor. Se for de latão, tem um certo valor fixo também. Tá? Então, esse daqui vai ser caracterizado pela substância de que está formado, de que está feito esse material. Tá certo, né? Então, e esse seria a massa, né, da amostra. Massa da amostra. E essa seria a variação da temperatura. Muito bem. Então, esse ΔT, precisamos, né, falar um pouco mais sobre esse ΔT, que seria a variação da temperatura, tá certo? Faz mesma coisa se está em graus Celsius ou se está em graus, se está em Kelvin. Né? Quando a gente fala de Kelvin, não pode falar de grau, não é grau, né? Simplesmente a gente diz Kelvin. Então, não faz diferença na variação. Eu vou mostrar aqui. Você lembra que a temperatura, né, em Kelvin, né, se relaciona com a temperatura em graus pela seguinte fórmula, né? Acho que era 273,1, uma coisa. Deixa eu conferir aqui. 15, professor. Isso, né? 273,15, uma coisa mais. Não vai fazer muita diferença isso, mas vamos colocar esse valor. Muito bem. Então, se eu tenho, como nesse caso, 15 graus. 15 graus. Vou substituir aqui, então eu vou determinar em Kelvin, então preciso acrescentar esse valor, então quanto vai dar, né? Vamos acrescentar 15 aqui, então depois da vírgula vai 15 com certeza, aqui seria 8 também, isso, 288, aqui seria já Kelvin. Muito bem. Essa seria a temperatura inicial, tá? Temperatura inicial. E a temperatura final? A temperatura final, aqui a gente coloca 16, né? Seria T final, né? Que seria 16 graus, né? Aqui Celsius, né? Mais também 273,15. E aqui vai dar o seguinte, depois da vírgula vai 15. E aqui, se você somar 16, vai dar 9,289 Kelvin. Então, se você fazer a resta, tá certo? Para calcular o ΔT, porque ΔT justamente vai ser esse valor menos isso. É dizer que esse valor menos isso, quanto vai dar? Vai dar 1 Kelvin também. Tá certo? Então, 1 grau, uma variação de 1 grau Celsius equivale a uma variação de 1 Kelvin. Por isso que coloco essa relação. Então, não esqueçam. É dizer que a variação de temperatura dá o mesmo se está em Celsius ou se está em Kelvin. Vai ser o mesmo, né? Só vai mudar a unidade, né? Se for em Celsius, claro, será a unidade Celsius, né? Se for em Kelvin, então dará em Kelvin também. Muito bem.
tá? Isso pode ser mostrado em geral, não é necessariamente para esse caso, né? Imagina que a temperatura inicial for qualquer valor, tá? Né? Então a gente não sabe, né? Pode ser qualquer valor em geral, tá? Então, olha, vamos para encontrar ΔT, vamos ter que restar isso menos isso, né? Então, então seria esse valor menos esse valor, que seria o ΔT em Celsius. E se você restar esse valor com esse valor, se simplifica, né? Então, some essa parte, tá certo? Na resta, né? Porque isso aqui é uma resta, né? De temperatura, esse também. Então, acaba justamente mostrando isso em geral, ok? Então, isso é importante. Mas isso é para variações. Quando se trata da temperatura mesmo, aí você tem que ter cuidado se você está em Celsius ou em Kelvin, né? Temperatura mesmo. Mas quando a variação não faz nenhuma diferença, tá? Pode trabalhar em Celsius ou Kelvin, tá? E vai dar a mesma coisa. Por essa razão, em vez de usar aqui ΔT, eu poderia usar já em Kelvin, né? Então, coloco o calor específico, a massa, e aqui posso colocar ΔT, é dizer, em Kelvin, que alguns livros colocam dessa forma, né? Tá certo? Então, mas tanto faz. Podemos usar isso quando a gente está trabalhando com graus Kelvin, ou perdão, com graus Celsius, a gente usa isso. E quando está trabalhando com Kelvin, a gente usa isso, tá? Muito bem. Então, essa observação vocês podem anotar em algum lado, tá? Isso é muito importante. Ok. Então, vamos apagar isso daqui. Não precisamos mais. Ok. Então, nós levamos isso e vamos analisar um pouco mais esse calor específico. As unidades, né, desse calor específico também, né? Precisamos falar sobre isso. Tá. Então, aqui escrevemos calor específico, a carga absorvida, calor absorvido seria calor específico, massa, ΔT, variação de temperatura. Ok, se a gente isolar C aqui, né, C, então deixamos C, o que vai ficar? O C é definido como o calor absorvido e massa passa dividindo pela variação de temperatura. Quem nos dá essa informação? Tá? Aqui agora nós podemos dar uma interpretação o calor específico. Seria calor absorvido por uma... se está no denominador a massa, então seria por unidade de massa. Por unidade de massa. E uma unidade de variação de temperatura. E uma unidade de variação de temperatura. Ou assim melhor. Acho que ficaria melhor da seguinte forma. Então, calor absorvido por uma unidade de massa. Por uma unidade de massa. Unidade de massa. Para aumentar a temperatura uma unidade. Tá certo? Então, se nós estamos trabalhando em quilogramos e nós estamos trabalhando com a temperatura em Kelvin, então seria da seguinte forma: seria o calor absorvido por 1 quilograma de substância para aquecer 1 grau. 1 grau que um grau Celsius ou 1 grau ou 1 Kelvin, né? Aqui temperatura, né? Temperatura, aqui esqueci. Muito bem, seria isso. Muito bem, eu acho Professor? que para a água nós poderíamos determinar já esse valor. Sim.
O senhor está dizendo aí por uma temperatura, por 1 grau, né? Mas não poderia ser mais também? Tipo 5 graus, 10 graus? Seria a mesma interpretação ou não? Sim, sim, mas só que se você lembra que se a gente aumenta a nossa temperatura, se quintuplica a nossa temperatura, o que acontece com a carga? Também vai ficar 5 vezes, né? Se aqui a gente multiplica por 5, né? Aqui, se substitui por 5 ΔT, que vai acontecer perdão, com o calor, vai também multiplicar por 5, né? Que então se vão simplificar os 5 e no final das contas fica o mesmo. É dizer que esse resultado, que essa divisão vai ser independente se a gente trabalha com 1 grau ou se a gente trabalha com 5 graus, tá? É dizer que isso daqui, esse quociente não vai depender da quantidade de massa também, não vai depender de quantos graus a gente aquece, tá? Só vai depender do tipo de material. Se é água, um valor. Se é, né, álcool, um certo valor. Entendeu? Por isso que aqui já posso dizer, melhor já falar, dizer, olha, quanto calor se absorveria por unidade dessa substância, né? Cada unidade de massa dessa substância para aumentar a temperatura uma unidade, né? Aumentar, né? Tá? Se entendeu? Ou era em outro sentido a pergunta? Não, era isso, professor. Tudo bem. Então, mas eu acredito que pode ficar até mais claro se a gente fizer o seguinte cálculo. Vamos supor, olha, esse exemplo que eu coloquei, né? Vamos lá, quanto calor absorveu 2 kg? Vamos trabalhar com 2 kg. Tá, de água, então vamos tentar já terminar aí o calor específico para a água. Então, olha, o calor que absorveu 2 kg de água, então seria 2 vezes 4.186 joules. Então, eu vou colocar esse calor dividido pela massa. E quanta massa? É 2 kg. E quanto é a variação de temperatura? 1 grau. Tá certo? 1 grau Celsius ou pode ser 1 grau Kelvin. Tanto faz, né? Eu vou colocar em Kelvin, porque esse aqui seria a mesma coisa que um Kelvin. Uma variação de 1 Kelvin. Muito bem, se a gente simplificar esse 2 com esse 2, que vai ficar? O calor específico, e aqui já coloco água, H2O, vai dar quanto? 4.186 joules. Aqui no denominador não tem nenhum número, porque aqui vai ficar 1. 1 vezes 1 vai ficar 1. E denominador vai ficar simplesmente quilograma Kelvin. A isso que me referia, né? Tá? Então, a leitura dessa quantidade, né? O que significa isso? O que significa esse calor específico? Significa que, olha, 1 kg, aqui está aparecendo 1 kg de água, para variar 1 Kelvin, ele vai precisar de absorver 4.186 joules. É isso que estou querendo dizer com esse enunciado. Tá? Porque 1 kg é uma unidade de massa, né? O Kelvin é unidade de temperatura, né? Tá certo? Mas em vez de ser quilograma, podia ser grama. Em vez de ser Kelvin, podia ser outra unidade. Mas eu acho que acredito que aqui vai ser sempre Kelvin, né? Porque Celsius, a variação vai ser a mesma coisa. Então, tá? Então, isso. Mas aí você pode dizer, mas agora, se a gente calcular com... Se a gente pegar 1 kg de água simplesmente. Então a gente tira esse daqui e a gente trabalha só com 1 kg. Quanto era o calor absorvido? Você lembra? Então era o seguinte, né? Então, nesse caso, o processo seria isso daqui, né? Se aquece menos tempo, então o calor absorvido será simplesmente 4.186. Então, se você usar essa fórmula novamente, agora com os novos valores,
tá? Então, vai ficar o calor 4.186 joules, né? Joules. Dividido, quanta massa? 1 quilograma. Quanta temperatura? 2, ou perdão, 1 Kelvin, né? Então, você vai ver que vai dar esse mesmo resultado. 1 vezes 1, e vai ficar esse mesmo resultado. Esse calor específico é independente, né? É independente da massa da substância, é independente da variação da temperatura. Até você poderia considerar o exemplo em que varia 2 graus, né, aqui. E você vai ver que vai dar mesmo resultado, né? Então, é uma constante. Isso aqui é uma constante. Essa constante vai mudar somente se a gente mudar de substância. Se em vez de trabalhar com água, a gente trabalha com outra substância, né? Que poderia ser álcool, tá? Ou poderia ser algum metal, né? Você falou, fica 1 quilograma Kelvin que precisa absorver 4.186 joules, é isso? Isso, Ah, tá. Essa é a exatamente. letra. É Porque, um. porque assim, né? Vocês podem fazer uma analogia com, por exemplo, com a velocidade, por exemplo, né? Velocidade mais simples. Por exemplo, quando eu falo para você, olha, estou andando 10 km por hora, por exemplo, né? A gente lê assim, né? Então, que informação me dá isso? É que a gente começa a ler por baixo, pelo denominador. Isso a gente interpreta da seguinte forma, é que em 1 hora, justamente nessa unidade, eu vou andar quanto? 10 km, né? Se lê assim, né? Essa é a informação que me dá essa velocidade, né? Que em 1 hora, nessa unidade de tempo, tá certo? Unidade de tempo, eu vou andar 10 quilômetros, tá? Isso que vai acontecer. Então, a gente pode usar essa analogia para poder interpretar isso. Olha, essa é a unidade de massa. Unidade de massa. E essa seria a unidade de variação de temperatura. Então, aqui já temos 2 no denominador, né? De variação de temperatura. Muito bem. Então, como nós lemos? Começamos a leitura também de baixo do denominador para cima, assim, né? Então, 1 quilograma de água. Estamos falando de água, né? Quilograma de água. Para variar uma unidade, que é 1 Kelvin, uma unidade de temperatura, né? Para variar, né? 1 Kelvin, ele vai precisar quanta de calor? Ou quanto calor? Vai precisar esse calor. Ok? Então, é dessa forma que a gente interpreta. Muito bem, isso é importante. Por quê? Porque imagina que eu dou outro exemplo. Vamos aqui, né? De alguma outra substância. Tá? Porque o calor específico é tabelado. Nos livros vocês vão achar para cada substância. Tá certo? Né? Então, para água sempre será isso, né? Claro, para água doce, né? Para água salgada pode variar um pouco isso daqui, né? Tá certo? Então, por exemplo, aqui te diz, né? Água do mar. Aqui vou colocar H2O, mas também vou colocar aqui mar, né? Mar. Muito bem. Diz que aqui na tabela diz que o calor específico é 3.900 joules por quilograma por Kelvin. Agora eu faço a seguinte pergunta, né? Qual é mais difícil aquecer? A água do mar ou a água doce, né? Esse é água doce, tá? Água doce. Vocês podem ir pensando. Qual é mais difícil de aquecer?
somente com esses valores que eu já mostrei para você, né? A doce, né? Que precisa de mais calor. Exatamente. Então, esse valor me dá muita informação já. Tá certo? Por quê? Porque para aquecer, olha, água doce, 1 kg, essa é a mesma amostra, mesmo tamanho, né? 1 kg, para variar 1 grau, Kelvin. Né? Oh, perdão, estou sempre me confundindo com grau, né? 1 grau, um Kelvin, né? 1 Kelvin. Eu preciso 4.186 joules. Mas água do mar, para esse mesmo valor, 1 kg, para variar 1 Kelvin, eu preciso quanto? 3.900 joules, menos. Então significa que mais difícil de aquecer é água doce. Vai precisar absorver mais calor, né? Tá? Então acredito que se a gente colocar nessa tabela, né, ou nesse gráfico, ele vai gastar mais tempo, né? Se a gente usar o mesmo fogão, então para aquecer água doce, tá certo? Vamos gastar mais tempo que para aquecer a água do mar. A água do mar vamos aquecer mais rápido, vai ferver mais rápido, né? Em pouco tempo. Portanto, vai absorver menos calor também. Ok? Então, aqui justamente não podemos dizer que qualquer substância ele vai absorver o mesmo calor para variar né, o mesmo grau. Não. Né? A gente pode pensar, né? Então, olha, quero aquecer 2 graus. Então, água doce e água do mar vai absorver o mesmo calor. Não, é diferente. Tá certo, tá? Então, é isso. Alguma pergunta mais sobre esse assunto? Não, professor, tudo certo. Obrigada. Tudo bem. Ok, pessoal. Agora vamos falar sobre calor de transformação. Então, vamos supor que a gente está novamente aquecendo 1 kg de água, né? Nesse caso, água doce. E chegamos ao ponto em que a temperatura, tá certo? A temperatura já é 100 graus. Tá certo? A temperatura é 100 graus Celsius. Tá? Então vamos dizer que estamos aqui, né? Então, e nesse tempo a gente liga o cronômetro. Quando chegou 100 graus, a gente liga o cronômetro, né? Então nesse tempo, nosso tempo será, então vai começar a andar nosso relógio. Tá certo? Então aqui corresponde a 100 graus. E o que acontece? Você pode observar que a temperatura não varia mais, por mais que você continue, né, transferindo calor. Se o fogão continua dando calor, tá? Então, e o calor que dá, né, vocês lembram que era, né, por cada minuto, né, era 4.186 joules, por exemplo, né, que era o necessário para aquecer 1 grau, né? Então, por mais que ele continue, o fogão continue dando calor, a temperatura da água não mexe mais, não aumenta mais. Tá certo? Então, o tempo passa, então vamos representar isso aqui. O tempo passa, porém a temperatura continua fixo. Tá certo? Muito bem. Então, o que está acontecendo? E onde está indo esse calor se não está aumentando sua temperatura, né? A água continua recebendo calor. Aonde foi parar? Então você tem que lembrar que quem está absorvendo essa energia é a água e ela tem energia interna. Né? Nós falamos da energia interna. Então a energia interna está formada por quem? Né? Você lembra? Pela soma das energias cinéticas translacionais das moléculas, né? Cinética translacional. Tá? De cada molécula, né? De cada molécula.
E também a energia cinética rotacional, tá certo? Eu não vou colocar aqui mais. E outro importante aqui que eu preciso colocar seria a energia potencial. Né? E aqui eu acrescento, né? Energia cinética rotacional. Né? Energia cinética. A gente colocava aqui simplesmente, né? Era K, né? Era K translacional, então ficaria assim. Então a energia interna seria isso. Rotacional. Também de cada molécula, né? De cada molécula. Mais a energia potencial e mais energias internas de cada molécula, né? Aqui colocamos ETC, outro tipo de energia que está dentro do gás, ou perdão, nesse caso não é gás, né? Seria da água, tá certo? Da água. Lembre-se que nesse caso a água está em estado líquido, né? Estado líquido, tá certo? E se estando no estado líquido, também existe energia cinética translacional de cada molécula. As moléculas da água estão se movendo aqui dentro, estão se movendo de um lugar para outro, né? Que a gente não consegue perceber isso, mas as moléculas estão em constante movimento. Tá certo, tá? E também as moléculas devem estar rotando, então tem energia cinética rotacional. E tem uma energia potencial devido às ligações, né, elétricas entre as moléculas, tá? Estão se atraindo, né? Estão se repelendo, então existe uma interação elétrica entre as moléculas. Então isso, né, gera uma energia potencial. Muito bem. Então quando a gente, né, quando a água recebe esse calor, então a água poderia decidir usar para poder aumentar sua energia cinética translacional de cada molécula. Tá certo? Então nesse caso, então a temperatura aumenta porque esse daqui está relacionado com a temperatura. Você lembra, né, que a temperatura está relacionada com a energia cinética translacional de cada molécula. Tá certo? Então, muito bem. Mas a água poderia, né, receber o calor e decidir dar esse calor para a energia cinética rotacional. Ou poderia decidir né, ser usado para aumentar a energia potencial. Tá certo? Então, quando varia a temperatura, quando a temperatura variava, né, no caso anterior, né, quando a gente falou de calor específico, né, onde existia variação da temperatura, será um gráfico assim. Então, nesse caso, com certeza o calor estava sendo distribuído para a energia cinética translacional das moléculas, que as moléculas estavam ganhando mais energia cinética. Então, por isso que a temperatura estava variando, né? Tá certo, né? Nesse caso, a temperatura varia. Tá certo? Varia. É diferente de zero, mas agora estamos nessa situação em que a variação da temperatura é zero. Não existe variação de temperatura. Significa que esse tipo de energia, né, não recebe nada de calor. Tá certo? Então, as moléculas não aumentam de energia cinética translacional. Tá certo? Fixo, então a temperatura não aumenta, por isso que está aqui. E esse calor que está recebendo vai para outros lugares. Pode ser para isso ou pode ser para isso. Mas como aqui existe uma mudança de fase, que a gente diz, né? Que vai acontecer é que quando chega a 100 graus, se a gente continua, né, suministrando mais calor, que vai acontecer com a água é que ela vai vaporizar, né? Ele vai passar a outro estado, né? Já não vai estar em estado líquido, senão
a estado gasoso. Então, nós estamos falando de uma transformação de fase. Então, que a temperatura se mantenha constante, então significa que está acontecendo uma transformação de fase. Está mudando de estado líquido para gasoso nesse caso, né? Então, todo o calor que está recebendo, a maior parte do calor que está recebendo a água, vai para onde? Vai para a energia potencial. Por quê? Porque vai acontecer que as moléculas da água, tá certo? Vão se afastar, né? Porque nesse caso, por exemplo, quando se transforma em gás, o que acontece com essa, né, a separação das moléculas aumenta, então a energia potencial também aumenta, tá? Então, quando acontece a transformação de fase, a energia cinética translacional da molécula não aumenta, tá certo? Não aumenta, tá? Por isso que a temperatura não aumenta. Então, o calor recebido vai a outros tipos de energia, poder rotacional e principalmente para o aumento da energia potencial. Então, a energia potencial está aumentando nesse processo de transformação de fase, tá? Muito bem. Então, a gente agora quer saber o seguinte: e quanto de calor vai absorver, tá certo? Eu vou mudar aqui esse valor. Quanto de calor vai absorver um quilograma de água para poder mudar de fase completamente, é decir, de passar de estado líquido para estado gasoso totalmente, tá certo? Tá? Então, vamos representar com a letra Q, tá? E com certeza você deve dizer, mas esse calor que vai absorver, né, que representamos com a letra Q, para mudar, né, de fase completamente, deve depender também da quantidade da massa, é decir, deve ser proporcional à massa, né? Por quê? Porque se duplico, né, 2 quilogramas, ou seja, se duplico a massa, então vai também se duplicar o calor absorvido, né, para poder mudar de estado completamente. Se triplico, também vai se triplicar o calor absorvido, tá? Né? Aqui no tempo, imagina que 1 quilograma demora somente 2 minutos para mudar de fase. 1 quilograma, né? E aqui absorveu quem? Vamos dizer que, tá certo? 1 quilograma. Agora, 2 quilogramas vai precisar de mais tempo, com certeza. Ele vai gastar quanto? 4 minutos, por exemplo. Tá certo? Então, em outro tempo, absorveu outro calor. Então, duplicamos a massa, esse corresponderia já a 2 quilogramas. Essa laranja corresponderia a 1 quilograma. Então, em 2 quilogramas, absorve o dobro do calor. 1 quilograma, né? Então, simplesmente Q. Então, Então, nós temos essa relação de proporcionalidade novamente. Então, o calor absorvido para mudar de fase, para transformar, né? Para transformar de fase, deve ser proporcional à massa. Então, agora, claro, não vamos falar agora se é proporcional à variação de temperatura, que aqui não acontece nenhuma mudança de temperatura, então não posso falar disso aqui. Então, só vai depender da massa, de que quantidade de massa estou querendo mudar de fase. Então, significa que o calor vai ser proporcional à massa, então coloco uma constante multiplicado pela massa. E essa constante é justamente o calor de transformação, que vamos representar pela letra L. Ok? Então, esse daqui, esse L, seria o calor de transformação. Muito bem. E agora vamos ver quanto vale para a água, que para cada substância também esse valor vai ser constante. Constante para cada substância, né?
para cada substância. Então, se se trata de água, tem um valor, né? Se é outra substância, né, vai ter outro valor. Então, vamos lá, vamos ver para a água, quanto vale. Então, o L para a água, que a gente vai colocar ainda V, porque seria o calor de transformação, mas para vaporizar, tá certo? Este daqui seria vaporização. Vaporização. Seria 2.256 kilojoules por quilograma. É bastante, né? Então, cada quilograma de água vai absorver, agora vamos fazer leitura novamente, né? De denominador para numerador, né? Essa seria a unidade de massa. Unidade de massa. Então, cada quilograma de massa de água vai gastar esse tanto de calor para mudar de fase completamente. Tá? É muito calor, muita energia. Esse seria o calor absorvido. Tá? Para mudar de fase, 1 quilograma de água. Tá certo, né? Então, se quero mudar 2 quilogramas de água de fase, né? Quero mudar, né? Então, eu vou gastar o dobro disso. 2 vezes esse daqui. Tá? Muito bem, mas isso é para vaporização. Tá? É dizer, para transformar de líquido para gás. Mas existe, né? Porque a mudança de fase não acontece simplesmente de líquido para, né, para gasoso, né? Também acontece, vamos dizer, no 0 graus aqui, né? Aqui, por exemplo, imagina que em vez de estar, tá aqui, né? Estamos em 0 graus Celsius. O que acontece em 0 graus Celsius? Tá. Imagina que nesse caso é gelo, né? Vamos mudar aqui então. Aqui está o gelo, né? Gelo. Então, nós temos nosso gelo e nós estamos aquecendo o gelo, né? Nos aquecemos com... Ou a gente coloca no ambiente mesmo, né? Porque o ambiente é quente, né? Então, aqui o ambiente... E precisamos colocar no fogão, né? O ambiente é quente, então o que vai acontecer é que vai transferir calor, né, ao gelo. E o gelo recebe calor, o que vai acontecer, não aumenta a sua temperatura, continua em 0 graus, né? Aqui é 0 graus, tá? A temperatura é 0 graus Celsius. Então, ela recebe calor do ambiente, mas sua temperatura não muda, continua. E em que está usando o gelo esse calor recebido? Estamos usando para transformar de fase, é dizer que transformar de gelo para água líquida, né? Água líquida. Água líquida. Então, então aqui acontece a mesma coisa que eu expliquei aqui, né? Que a energia interna, né, aumenta do gelo, mas não aumenta essa parte que muda a temperatura, senão aumenta a energia potencial, tá? Outros tipos de energia que estão, né, dentro da energia interna, ok? Então, nesta parte, você vai cumprir a mesma equação, essa equação. Quer dizer que o calor que recebe o gelo também vai depender, né, da massa do gelo, né? Então seria o L, que seria o calor de transformação pela massa, só que nesse caso seria de calor de transformação
E a gente vai colocar aqui de fusão aqui, né? F de fusão. Porque quando passa de estado sólido, porque está em estado sólido, né? Tá certo? Estado sólido a estado líquido, né? Então, esse processo a gente chama de fusão. E então aqui, esse daqui seria o calor de transformação de fusão. Ok? Então, nesse caso, esse calor de transformação, né, de fusão e calor de transformação de vaporização vão ser diferentes, tá? Porque são processos diferentes, né? Porque, olha, a vaporização acontece a uma temperatura mais alta e fusão acontece a uma temperatura menor. E, nesse caso, estamos passando de estado, né, nesse caso de fusão, estamos passando de estado sólido a estado líquido. E nesse caso de vaporização, a gente está passando de líquido para gasoso. Então, esse calor vai ser diferente. Então, para a água, o LF será dado da seguinte maneira. Será 333 kilojoules, é quilo, né? 10 ao cubo, né? Kilojoules dividido por quilogramas. É dizer que cada quilograma de gelo, tá certo? Vai precisar de 333 kilojoules de energia ou de calor, tá? Para mudar de fase completamente. Para deixar de ser gelo e se transformar em água líquida. Tá certo? Então você está vendo a diferença, né? Ok? Mas a fórmula de calor é o mesmo, né? Você está vendo que essa fórmula é igual a essa. O único que muda é o valor do calor de transformação, dependendo qual a mudança de fase que está acontecendo. Então, isso que você precisa prestar atenção. Ok? Muito bem. Então, o que nós notamos é o seguinte, né? O que nós notamos é que é mais difícil vaporizar, né, a água, né? É mais difícil vaporizar que transformar de gelo para água, tá certo? Porque a gente vai gastar mais calor, né? Ou vai precisar absorver mais calor para poder vaporizar, né? Que transformar de gelo para água, água líquida, né? Água líquida, tá? Então prestem atenção nesse valor, né? Que vocês estão vendo. Muito bem. Agora vamos com um exercício, né? Para poder colocar em prática essas duas últimas equações que eu mostrei para você, né? Tá certo? Então vamos anotar essas equações primeiramente, né? Nós falamos de calor específico que tem a ver com a variação de temperatura, né? Então era calor específico, o calor absorvido para variar a temperatura seria o calor específico, a massa da substância e a variação da temperatura. Agora nós aprendemos o calor de transformação, esse aqui seria já o calor para transformar de fase, seria o calor de transformação justamente multiplicado pela massa simplesmente. Então essas duas equações nos vai permitir, tá, resolver alguns exercícios, tá? Então vamos lá. Vamos com um exemplo, então, né? Vamos supor que nós temos uma amostra de gelo, né, de massa 1,5 kg. A temperatura inicial, né, do gelo é menos 20 graus Celsius. E queremos, né, aumentar a temperatura do gelo, tá certo? De modo que chegue a 100 graus Celsius,
Tá? E claro, já não vai ser gelo, né? A 100 graus Celsius, né? Porque a gente estamos trabalhando em condições normais, ambientais, assim, né? No seu ambiente. Então, a gente não encontra, né, um gelo a 100 graus Celsius, né? A condições normais. Então, já vai estar em vapor, né? Claro, pode estar líquido ainda, mas nesse exercício está dizendo que já seja transformado em vapor, totalmente em vapor, tá? Então, e a gente quer saber quanto calor vai absorver esse gelo, né? Quanto seria o calor líquido, tá? Então, determinar o calor líquido, né? Para fazer esse processo de levar o gelo que estava a menos 20 graus Celsius a, né, ou água, né, água que estava a menos 20 graus Celsius a vapor de água a 100 graus Celsius. Muito bem, então vamos tentar entender isso aqui no gráfico, né, de tempo e temperatura. Então, onde estávamos? Vamos imaginar que a gente estava aqui, né, menos 20. Aqui, menos 20. Tá? Vamos colocar a nossa temperatura está em Celsius, né? Então, vamos colocar menos 20 Celsius. E aqui será 0. Aqui será 20. Tá? E aqui será 40, 60, 80, 100. Aqui, vamos colocar 100 aqui. 100. Muito bem, então começamos a aquecer, né? O gelo. Então, está a menos 20 graus Celsius. Então, nessa parte, né, quando aquecemos, quando damos calor ao gelo, o que vai acontecer é que vai mudar sua temperatura. Sua temperatura, né? Então, vamos lá. Então, vamos representar assim. Então, em algum tempo, vamos dizer que em 2 minutos, por exemplo, já está em 0 graus Celsius. Quando chega aí, o que acontece? Já não existe mudança. Aqui existia mudança de temperatura, né? Porque está subindo, olha, a temperatura está subindo a medida que passa o tempo, né? Então aqui existe, claro, né, o sistema, ou nesse caso o gelo, recebe calor. Então vamos chamar Q1 nesse processo, né, que recebe calor. Muito bem. E o que acontece quando chega a 0 graus Celsius? Não aumenta mais a temperatura. Por quê? Porque aqui vai ter uma mudança de fase. Então a temperatura se mantém constante até que todo o gelo seja transformado em água líquida. Uma vez que chegou a água líquida, o que vai acontecer? Aí sim, se transformou todo já é líquido. Então aí começa novamente a mudança de fase. Então, vamos lá, eu vou desenhar de modo que, né, encaixe a figura aqui dentro, né, desse domínio que nós temos. Então, vai começar a subir a temperatura, sobe, e chega, né, a 100 graus. E quando chega a 100 graus, novamente existe uma mudança de fase, né, porque estava líquido, nessa parte está líquido, tá? Então, podemos escrever líquido, né? Tá? Água líquida, tá? H2O líquido, aqui seria gelo, né? Então, vai existir uma mudança de fase, então a temperatura não muda mais, se mantém constante. Pronto, até que se vaporiza tudo. Então, vamos dizer que se vaporiza aqui, né? Então, aqui estamos a temperatura 100 graus, mas aqui já seria vapor. Tá certo? Vapor de água. Vapor de H2O, né? Muito bem. Então, esse é o processo.
tá? E o calor líquido seria o calor que se absorve em todo esse processo. Então vamos lá, vamos analisar esse processo Q1, vamos supor, né, nesse primeiro processo, né, se absorve calor Q1, que seria para aumentar a temperatura do gelo, e aqui nesse processo vamos dizer que se absorve calor Q2, tá certo? Esse seria calor de transformação. E aqui nesse processo vamos dizer que seria Q3, que seria calor para aumentar a temperatura. E aqui seria o calor para mudança de fase também, para vaporizar. Ok? Muito bem, então vamos denotar como Q4. Então, calor líquido seria Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q4. Então, vamos começar a determinar um por um. Então, Q1. Aqui eu vou usar a fórmula 1, que podemos chamar fórmula 1, ou a fórmula 2. A fórmula 1 é quando existe variação de temperatura. Aqui existe variação de temperatura? Sim, existe variação de temperatura. Está variando. Tá certo? Então, vou usar esse. Então, seria o calor específico de quê? Do gelo. Tem que ser o gelo. Tá? Que mais? A massa, que seria 1,5 kg. Tá certo? Eu vou colocar só M mesmo, tudo isso, tá? Depois vou substituir M. Tá certo? M. Que mais? Delta T, nesse caso. Quanto seria esse delta T? Vamos lá, vamos determinar. Olha, a temperatura final, né? Delta T, nesse caso, seria a temperatura final é 0 graus Celsius, menos a temperatura inicial é menos 20 graus Celsius. Aqui seria menos com menos, vira mais, e mais 0 vai dar 20 graus. Então aqui seria 20 graus. O 20 Kelvin, tanto faz, né? É melhor colocar em Kelvin porque eu acredito que esse calor específico do gelo vai estar dado em Kelvin, tá? Que está no sistema internacional, para poder simplificar. Muito bem. Agora está faltando então somente escrever quanto seria o calor específico do gelo. Então eu vou verificar aqui. Então, aqui diz que seria 2050 joules por quilograma por Kelvin. Tá certo? Então, você substitui aí, né, esse valor aqui. E você vai encontrar o calor, Q1. Tá certo? Né? A massa é justamente 1,5 kg. Muito bem. Então, eu acredito que não existe nenhuma dúvida sobre isso. Agora vamos determinar o Q2. Q2. Tá? Q2 seria, então, o calor de transformação. Então, eu vou usar aqui. Vou usar essa primeira ou vou usar a segunda? Eu vou usar a segunda, né? Por quê? Porque existe mudança de fase, não existe variação de temperatura. Olha aqui, não existe variação de temperatura. Então seria o L, nesse caso vai ser LF, porque vai ser fusão, multiplicado pela massa, que é 1,5 kg, né? Mas eu vou colocar somente M, né? Você depois substitui. Muito bem. Agora, aqui seria o calor de transformação, o calor de fusão, eu acredito que comentei, era 333, né, aqui eu vou colocar por separado, né, LF era 333 kJ por quilograma.
Muito bem. Vou substituir aqui e dizer que a esse valor vou multiplicar por 1,5 e já botei já o segundo calor, tá? É dizer, o calor absorvido nesse processo. Agora vamos determinar o Q3. Q3 seria calor que muda a temperatura, né? Então eu vou usar a equação 1. Então aqui seria já H2O líquida, então água líquida. Melhor colocar aqui, né? Líquida. Colocamos aqui líquida. Multiplicado pela massa, que vocês já sabem, e a variação de temperatura. Quanto foi a variação de temperatura? Olha, a temperatura final foi 100 e a temperatura inicial, né? Aqui a variação de temperatura seria temperatura final 100, né? Olha, aqui que termina esse processo. Aqui, temperatura final 100 graus. E a temperatura inicial, porque esse processo começa aqui. Não vai considerar isso, né? Porque esse já nós contamos. Estamos começando. Q3 somente seria o calor absorvido nesse processo. Então, aí seria 0 graus. Então, a variação vai dar 100. Então, colocamos 100 graus Celsius. Mas, como, com certeza, o calor específico vai ser dado em Kelvin, então eu vou colocar Kelvin também. Muito bem. Então, a massa já sei, a variação já sei, e agora está faltando esse valor. Esse valor. Água, também água, né? Tá certo? Porém, nesse caso é água líquida. Aqui era gelo. Então, o calor específico do gelo é diferente da água. Tá? Então, quanto seria calor específico da água líquida? Eu acredito também que eu coloquei, era 4.186 joules por quilograma por Kelvin. Tá certo? Então, era isso. Então, eu vou usar esse valor. Tudo certo, né? Então, já posso determinar esse valor também. Não teria nenhum problema. Agora, para finalizar, precisamos determinar, tá? O calor nesse quarto processo, né? De transformação. Transformação de estado líquido para gasoso, né? Então, aí também não existe variação de temperatura, então uso a equação 2, então seria L de vaporização, porque vai se vaporizar, e a massa, né? M, você já conhece. Quanto seria o L? Né? Eu também já mencionei isso. Era 2.256 kilojoules por quilograma. Ok? Então, substituindo a massa aqui, né, 1,5, você também encontra isso. Tá? Lembrem que todo esse calor específico, o calor de transformação, é só válido para a água. Tá? Porque estamos falando da água. Tá? Que se for outra substância, então esses valores vão mudar. Imagine você fazer esse processo mais para álcool. Então, esses calores vão mudar porque os calores de transformação e o calor específico vai mudar também. Ok? Então, isso. Então, você já tem, olha, o calor 1. Então, você tem o calor 1, tem o calor 2, tem o calor 3, calor 4, você determina por separado, soma, isso seria o calor líquido que precisa receber, né, essa amostra para poder cumprir com esse processo, né, para que o gelo se transforme em vapor a 100 graus Celsius, né, e fique a 100 graus Celsius. É isso, tá? E uma coisa importante, o calor específico da água, mas em estado sólido é diferente que da água, que o calor específico da água em estado líquido é diferente. Então não vamos se confundir e colocar né, a mesma coisa. Então é muito diferente de gelo que da água líquida, né, que é a água da torneira.
ok? O valor é bastante grande, a diferença é bastante grande. E líquido é mais, né? É quase o dobro, né? Que do gelo. Então, muito cuidado com isso, tá? Tudo bem? Então, repetindo, né? Como a Patrícia comentou, então aqui está faltando, né? Substituir aqui, o problema ainda não está resolvido, né? Aqui já somente de orientações, né? Como a gente já está com pouco tempo, então aqui já dei alguns valores, né? Então o que sobra para vocês é usar sua calculadora e multiplicar, né? Olha, o calor específico do gelo, esse valor, você vai multiplicar pela massa, que é 1,5, e depois por 20 Kelvin, né? Então aí simplifica as unidades e com certeza isso vai dar em unidade de Joule, né? Que calor é energia, né? Mas energia em trânsito, ok? Então o restante, né, Q2, mesma história, você vai ter que, né, calcular, Q3 calcula, Q4 calcula, né, vai dar em Joule, e no final soma essas quatro calores, né, esses quatro calores, soma e vai dar o calor líquido, né, que seria o calor necessário para que essa amostra de gelo que está a menos 20 graus né, esse calor necessário, né, que precisa ele absorver para que consiga, né, chegar, se transformar em vapor a 100 graus Celsius, tá? É isso. Então, com Professor, isso... Oi, sim. essa parte que o senhor fez dessa reta de menos 20 a 2 foi só uma suposição, né? Menos De 20, forma geral, que isso vai acontecer, né? aqui de menos 20 a S2. Sim, foi só uma suposição isso aí, né? Isso, em relação ao tempo, tu tá falando, né? Isso, que vai Como eu não gastar dois entendi. minutos, O né? seu... Sim, Isso, em relação a esse eixo do tempo, sim, é referencial mesmo, né? Assim que não necessariamente vai gastar para aumentar, né, de menos 20 a 0,2 minutos sempre, né? Isso vai depender muito do fogão ou da fonte de calor, né? Que se o calor é forte, né, ele vai com certeza até 1 minuto já, né, chegar a 0 graus, tá? Mas nesse caso é referencial, simplesmente coloquei para não ficar simbólico, né? Para ter algumas unidades e você ter uma ideia, né? E mesma coisa aqui também, né? De transformação, né? De gelo, né? A água líquida aqui durou 2 minutos, mas porém isso poderia ser mais, né? Poderia ser 3 minutos ou 4 minutos. Tudo vai depender da fonte de calor, da e a gente poderia... potência. Sim. Sim, e a gente poderia utilizar esse mesmo método para qualquer outro tipo de substância, né? Podia ser algum metal, uma coisa assim. Pode ser também, pode usar esse mesmo esquema, né? Porque vai acontecer um diagrama parecido, né? Só que aí, se você preferir, pode tirar esses números e simplesmente colocar aqui, por exemplo, um tal 1, né? Tal 1, e aqui um tal 2, que a gente já não sabe, né? Poderia ser qualquer valor. E aqui a gente poderia dizer, então, um tal 3. Estou usando tal porque estou usando o T minúscula para, né, temperatura. E aí, se não posso me confundir com temperatura. E aqui, outro tal, que seria já no tempo em que o gelo já está em estado, perdão, a água está vaporizada, né? Tal 4. Ok? Então, é referencial. Ou você coloca números, mas tem, claro, né, tem que fazer algum sentido, ou coloca simbolicamente, o que fica melhor para você, tá? Tá bom, professor. Então, pessoal, tudo bem? Não tem dúvidas, né? Então a gente vai finalizando aí. Eu acredito que já tem exercícios, né, sobre esse assunto na apostila e no livro, então vocês já podem ir avançando, tá? Então, vamos parar aí. Até nossa próxima aula.